Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo de número 8. Diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Posso ver amém? Irmãos, o que nós queremos fazer hoje não é pagar alguma coisa como se nós estivéssemos devendo, no sentido de ter cometido algum pecado ou devendo alguma coisa que precisa ser reconsiderado como débito. O que nós queremos fazer hoje é corrigir algo muito importante no percurso dessa igreja, e que graças a Deus o Senhor me deu vida, para que nós pudéssemos corrigir isso no decurso da nossa história. Eu não vou me estender muito, mas eu preciso explicar a muitos novinhos que estão aqui conosco, a respeito do que vai acontecer hoje. Quando nós éramos da tenda, nós fomos quase que obrigados pela nossa igreja sede a pegar gestores como nós estamos trabalhando hoje e que estavam sendo preparados para um futuro pastor e consagrá-los de maneira tempestuosa para atender uma petição da nossa igreja sede. Apesar do meu clamor em dizer para a nossa liderança maior de que não era tempo e que isso poderia trazer muitos problemas para nós, nós fomos não obrigados, nós nos submetemos à direção e consagramos alguns pastores naquela época. Dos pastores daquela época, não estão mais conosco, dado ao conteúdo histórico muito grande que levou eles a saírem para outras coisas e outras situações. Mas eu me lembro claramente que no decurso daqueles problemas que nós que estávamos passando na época, teve um pastor, que eu cheguei a ter ele e falei: olha, eu me precipitei e assumi toda aquela carga de culpa com relação, já que tínhamos argumentado na sede, não havia como explicar. Eu falei: eu me precipitei em fazer isso, eu quero pedir a você que você reconsidere ao ser chamado pastor. Eu quero que você se torne um membro comum do corpo. Não estou tirando a tua unção, não estou tirando tudo aquilo que foi feito, mas eu noto que você precisa amadurecer muito para que você possa assumir aquilo que realmente nós queremos e entendemos que você possa fazer no corpo. Eu tinha no meu coração de que essa pessoa não permaneceria conosco, porque eu sei que o meu pedido pareceria ter uma disciplina muito forte. Eu sei que muitas outras pessoas poderiam ter outro tipo de reação do que esse irmão teve. Mas eu fiquei muito feliz, porque esse irmão, mesmo entristecido como estava, ele permaneceu nessa igreja durante todos os anos da nossa existência. Suas filhas cresceram aqui. Ele voltou para a sua antiga profissão, prosperou, vive bem, mora bem. E no decurso dos últimos anos, eu posso dizer desses últimos 7 anos, ele assumiu um papel muito importante na vida dessa igreja. A sua serenidade, a maneira como lida com as questões da igreja. E nós fizemos uma forma de testá-lo como líder desta igreja, liderando os nossos gestores, quando da nossa saída em 2015, em que nós ficamos 3 meses fora. Sim, a igreja e a maneira como ele liderou com serenidade e tranquilidade a vida da igreja, comprovou de que aquilo que nós realmente queremos fazer hoje, reconhecendo e pagando a esse irmão aquilo que lhe é devido. Notem que no capítulo que eu pedi para abrir, se você fechou, volte a abrir a tua Bíblia no capítulo 13 de Romanos.
Eu comecei lendo o versículo de número 8, porque na realidade, o que nós iremos fazer hoje é cumprindo o versículo de número 8 de Romanos capítulo 13, é de que isto precisava ser reparado nesse corpo e na vida dessa igreja. Agora, por quê, pastor? Porque o versículo 7 nos ordena a fazer isso. Diz: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. O que nós queremos hoje é pedir aos irmãos que nós possamos honrar esse pastor, que ninguém, a simplicidade desse amado irmão é tão grande, que ninguém o chama mais de pastor, e nunca deixou de exercer o seu chamado, a sua liderança e o seu amor com relação a essa igreja. Um dia que você estiver visitando o nosso salão azul, e eu acho ruim porque muitos membros passam anos por aquele corredor sem perceber o que está fixado na parede, tanto do corredor quanto ali no salão azul. Você vai ver que existe como se fosse um mostruário, como eu chamaria aquilo? Um mural, que contém as fotos das pessoas que vieram da tenda para cá. À medida em que as pessoas iam saindo dessa igreja, eu ia tirando a foto. Esse ano o Senhor me deu uma luz muito grande, de que eu não poderia tirar as fotos de ninguém, quem quer que seja, que tivesse subido comigo da tenda, mas que eu teria que mudar o que estava escrito. Então você vai ver que lá naquela placa está escrito: a quem honra, honra. Mas eu escrevi uma mensagem da seguinte forma: muitos desses amados, Deus me ensinou a confiar neles, e muitos desses amados, eles me ensinaram a confiar somente em Deus. Por quê? Porque no meio daqueles que subiram conosco da tenda, existe aqueles como este amado irmão e essa amada irmã, que permanece conosco até hoje. Esses, Deus me ensinou a confiar neles, e eu tenho ficado muito feliz com o ministério dele. E o que eu quero pedir hoje para a igreja, é que a partir de hoje, desde o mais novo membro dessa igreja, ao mais antigo membro dessa igreja, reconsidere na postura e na maneira como você o trata e o chama. E eu gostaria que hoje, a partir de hoje, todos, ao referir ao nome desse irmão, você pudesse chamar como você também me chama, de pastor. É aquilo, é a função que ele ocupa e a postura que ele exerceu durante todos esses anos na vida dessa igreja, sem cobrar. É a função que está sendo reconhecida nessa noite. Então hoje é de coração e é com muito prazer que eu quero chamar aqui o pastor Josias e a pastora Wade, para nós orarmos por eles. Glória a Deus. E eu gostaria de chamar, depois do pastor Brito e pastora Maria. Cadê a Maria? Alguém corre atrás dela. Depois do pastor Brito e a pastora Maria, nós temos hoje agora então o pastor Josias e o pastor Wade, e temos os gestores, e nós temos uma liderança chamada líderes de célula. Então eu quero chamar os gestores e os líderes de células, que são os escalões mais próximos de liderança desta igreja. Queria que todos os líderes de célula subissem aqui. E você, ao subir aqui, você está dizendo: eu aceito, eu aprovo, eu abençoo e eu considero que esta decisão seja uma reparação, talvez, de tudo aquilo que aconteceu no passado, seja uma reparação mais importante que nós estamos fazendo hoje na vida dessa igreja. E esses amados, ao subirem aqui e abençoarem a vida desses irmãos, eles estão dizendo para todos que estão aí sentados: olha, a partir de hoje, eu quero que vocês compreendam que a minha postura e a minha posição na vida dessa igreja é de reconhecer esses amados como pastores, e que toda a igreja faça o mesmo na vida desses amados irmãos. Então eu creio que hoje é um momento para mim muito importante,
talvez mais importante para mim do que para o pastor Josias e para a pastora Wade, porque era algo que eu esperava o tempo e a hora que Deus pudesse nos dar a oportunidade de fazer essa reparação. Por isso eu quero dizer para vocês: a quem honra, honra, a quem respeito, respeito. Pastor Josias e pastor Wade, meu sincero respeito. Desculpa. E honra a vocês. Me perdoe, irmãos. Vamos colocar em pé. Eu estou fraco demais para essas coisas. Eu quero que vocês estendam as mãos, amém? Estenda suas mãos aqui. Pai, obrigado por este momento. Eu imponho minhas mãos sobre a vida dos teus filhos e te agradeço pela fidelidade dos teus filhos, e te agradeço pelo companheirismo, pela submissão e pela maneira como os teus filhos se portaram durante todos esses anos. Eu creio que essa igreja hoje ganha, essa igreja, esse corpo hoje ganha. Obrigado pelo tempo que o Senhor nos proporcionou. Eu sinto nisto o carinho que o Senhor tem pelo meu ministério. Nenhum dos erros cometidos do passado deixou de ser corrigidos. E eu sei que não foi erro, Senhor, mas era um débito, porque eu coloquei minhas mãos sobre os teus filhos e depois eu pedi esse interregno tão grande de tempo. E hoje, pela autoridade que tu me concedes, ó Deus querido, eu devolvo a vida dos teus filhos, toda a autoridade que o Senhor deu aos teus filhos, toda a autoridade que o Senhor deu aos teus servos, e que, Senhor, humanamente foi tolhido, mas eu sei que os teus filhos desenvolveram de todo o seu coração, não como para homens, mas para o Senhor. Suas filhas foram criadas aqui. Eu tive o privilégio de fazer o casamento da sua filha, Senhor. Eu te louvo por esta casa, eu te louvo por sua família e o testemunho dos teus filhos. E hoje, na autoridade que tu me concedes e com todo o amor que o Senhor me dá no coração pelos teus filhos, eu quero que a glória dessa segunda honra seja maior do que a primeira. A sabedoria do Senhor, a serenidade do que vem do Senhor, todo conhecimento, toda revelação que a noite passada deu aos teus filhos, seja hoje revelada com maior sabedoria, com maior entendimento, com maior clareza. E eu declaro que sobre a vida do pastor Josias e sobre a vida da pastora Wade repousa um novo começo ministerial, repousa um novo começo na vida e no ministério dos seus filhos. O legado dos teus filhos nessa igreja há de ser historicamente reconhecido. Ó Deus, as mulheres e os homens, todos que foram pastoreados pelo teu filho, reconhecem a autoridade, o amor e a serenidade que os teus filhos exercem esse ministério. E eu te louvo, Pai, pela fidelidade que os teus filhos mostraram no decurso de todos esses anos, não a mim, mas ao Senhor e ao chamado que o Senhor trouxe na vida do coração e no coração dos teus filhos, para este povo, para essa igreja, e aqui permaneceram, para o louvor da tua glória, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, pastor Josias Celestino Sal, eu abençoo a tua vida, Wade Cardoso Sal, e declaro sobre a vida dos teus filhos, Senhor, a tua bênção, teu mover, teu poder e tua autoridade, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado. Poder sentar.
Obrigado, amados. Deus te abençoe.